Então, meus irmãos, falando ainda sobre o bom pastor, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar a parábola que o Messias disse por completo. Ela encontra-se no primeiro verso de João e segue ela completa. Eu separei algumas partes dessa parábola para poder exemplificar para os irmãos que estão chegando na família agora, que estão cansadas, oprimidas, sobrecarregadas do sistema religioso, dos mercenários da fé que se encontram se espalhados pelo mundo, que são os falsos pastores, os falsos profetas, estão cansados de ser enganados. E eu estou aqui falando do jugo do Messias, que é o jugo leve, o jugo suave e o fardo dele é leve. Então, meus irmãos, eu estou aqui alertando, eu sou uma ovelha do bom pastor, que estou aqui avisando para outras ovelhas que a bondade do Messias envia aqui entregar a própria vida para poder dar a vida eterna a todas as suas ovelhas. Então, meus irmãos, em João 10, do verso 14 ao 18, o Messias diz assim, ó: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, meus irmãos, essa passagem aqui é muito importante. Que o Messias fala, ele estava em um aprisco, conduzindo as ovelhas para fora. E ele falou, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. E nos dias de hoje são muitos apriscos, são muitas religiões, muitas denominações, muitos templos religiosos espalhados por aí. E eu estou aqui como uma ovelha, clamando e falando da palavra do nosso bom pastor. Porque o Messias fala, é importante que eu conduza as ovelhas de todos dos outros apriscos também para fora. E ele fala que quando ele conduzir as ovelhas dele para fora dos apriscos, para fora das religiões, para fora dos templos feitos por mãos humanas, é o momento que as ovelhas serão livres e haverá um rebanho e um pastor. E ele deu a vida dele para salvar as ovelhas. Irmãos, eu deixei um comentário aqui com vocês que é: a luz resplandece. Analisem, convém o Messias conduzir suas ovelhas para fora dos apriscos e haverá um rebanho e um pastor. Então notem, meus irmãos, que é bem por isso que o Messias fala que a porta é estreita. Porque há um rebanho e um pastor. Não são vários rebanhos, não são vários pastores. Aquele que está nas religiões, na igreja de pedra, a si mesmo se declarando pastor, a si mesmo se declarando bispo, a si mesmo se declarando padre, a si mesmo se declarando algum líder religioso, ele está enganando, ele é um ladrão e salteador, como o Messias disse. Porque as ovelhas do rebanho do Messias, elas só têm um pastor, e esse um pastor é o Messias. Em Isaías 52, versos 5 e 6, o nosso Pai fala pela boca do profeta Isaías: E agora, que acho eu aqui? Diz o Criador, pois que o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os seus dominadores dão uivos sobre ele, diz o Criador, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, portanto saberá, naquele dia, que sou eu o que falo. Eis-me aqui. Meus irmãos, essa passagem de Isaías
ela é muito importante porque fala exatamente o que o nosso Pai está falando. Ó. O povo dele foi tomado sem nenhuma razão e os seus dominadores dão uivo sobre eles. O povo do Altíssimo, muitos estão dispersos, estão sendo tomados pelos mercenários, pelos ladrões e salteadores que estão nas religiões, que dominam o povo do Pai e dão uivo sobre eles. Você vai muitas pessoas que já fizeram parte do sistema religioso, principalmente o evangélico maçônico gospel, vocês sabem que os líderes religiosos, os pastores evangélicos, eles dão uivo mesmo sobre o povo. Eles gritam, eles dão cambalhota, o que eles falam, as pessoas são adestradas como animais a seguirem eles. Eles falam, levanta, fica de pé, dá uma volta, dê as mãos, bota a mão no coração, levanta a mão para o alto, sacode, senta, se ajoelha, bate palma. As pessoas, só falta de falar, dá patinha. As pessoas dão, vem cá, dá dinheiro pra gente. E as pessoas vão. Hoje você vai ter que dar 10% do seu salário, as pessoas vão. Amanhã você vai ter que dar, mês que vem você vai ter que dar 20%, as pessoas vão. Aí no outro mês vai ter que dar 30% do seu salário, as pessoas vão. Vocês vão ter que dar oferta, vão ter que ofertar tanto. Ou então vão ter que ofertar todo o seu salário. As pessoas vão e são enganadas. E os dominadores delas dão uivos sobre o povo. E eu deixei, meus irmãos, aqui comentário sobre essa passagem nas Escrituras de Isaías 52. Deixei um comentário assim, ó. A luz resplandece. Saiba a verdade. As religiões de todo o mundo ensinam nomes blasfemos. Deus, Jesus Cristo, Javé, Jeová, Adonai, Yeshua, Yahushua, Oxalá, e muitos outros nomes que foram adulterados, blasfemando o nome do Pai e do Messias. Nosso Pai Altíssimo nos ensina através de Isaías que naquele dia, quando estivermos com eles, Ele mesmo vai revelar seu nome. Enquanto isso, não sejamos enganados, chamemos em espírito de Pai e seu Filho de Messias. Assim, ao nos referirmos ao nosso Pai e nosso Messias, não estaremos blasfemando. Então, meus irmãos, que o nosso Pai ele tem uma queixa, ele fala, o meu nome é blasfemado incessantemente todos os dias, o dia todo. Porque as religiões, uns chamam de Deus, outros chamam de Zeus, outros chamam de Deus, outros chamam de Oxalá, outros chamam de Javé, de Jeová, Jesus Cristo. São muitos nomes de blasfêmia que blasfemam o nome do nosso Pai. O nosso Pai não se agrada. Por isso que o Messias ele nos ensina, quando for falar com o Pai, ó, chame Pai Nosso, para que assim não blasfememos o nome do nosso Pai. Ó, só analisarem, em Isaías 52, versos 5, 6 e 7. Nosso Pai fala, e agora, o que tenho aqui, diz o Altíssimo, porque meu povo foi tomado por nada. Aqueles que dominaram dão uivos, diz o Altíssimo, e meu nome é blasfemado continuamente todo dia. Portanto, meu povo saberá meu nome naquele dia, que eu sou aquele que fala, eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz para Sião, teu Pai reina. Então, meus irmãos, é bem simples essa parte que fala, aquele que anuncia as boas novas. Por isso que estou falando com vocês. Nosso Pai, nosso Messias, eles reinam no céu. Por isso que peçamos a Ele, façamos pedidos a Ele, meus irmãos, em oração, para que venha o reino dEle aqui, também na terra, e seja feito a vontade dEle, aqui na terra como é feito no céu. E que Ele reina aqui na terra também, assim como Ele reina no céu. E em breve há de vir o nosso Pai, nosso Messias. Primeiro o nosso Messias, buscar seus escolhidos.
E para cumprir a escritura de Apocalipse, nosso Pai fala: eis que faço nova todas as coisas. E ainda disse para João assim: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, em Isaías 66, verso 1 e 2, nosso Pai diz assim: assim diz o Criador: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Criador. Mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Irmãos, aqui o nosso Pai fala exatamente quanto o templo de pedra, né? Ele fala: vocês edificaram templos de pedra. E muitas pessoas vamos à casa do Senhor, à casa de Deus. Sendo que o nosso Pai ele fala assim, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que templo me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Então, aqui o nosso Pai pergunta isso. Por quê? Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Analise o que Estevão diz em Atos 7, o discípulo, nosso irmão Estevão diz em Atos 7, verso 47 ao 50. Entretanto, foi Salomão quem edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Criador, ou qual o lugar do meu repouso? Não fez, porventura, a minha mão todas essas coisas? Então, o discípulo Estevão fala que Salomão edificou uma casa, um templo, né, religioso. O primeiro templo religioso de pedra foi Salomão. E só uma observação: os primeiros a construírem templo de pedra foi lá no Oriente, começou lá no Oriente. São os últimos que construíram um templo de pedra aqui na América do Sul, que é o último continente. Então, os primeiros a edificarem lá no Oriente são os últimos a edificarem aqui. E aqui o nosso Pai falando contra, né, o nosso irmão através do Espírito, Estevão falando através do Espírito, ele diz que Salomão edificou um templo religioso, mas o Altíssimo, todavia o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, meus irmãos, é muito importante, se vocês tiverem alguma religião seguindo algum templo, que muitos chamam a casa do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, mas aqui de lá o Pai não habita. Quem habita lá são os demônios, que enganam as pessoas. Tu vê que desde aquela época o nosso Pai já enviava os profetas falando, nosso Pai está falando que não habita em templos feitos por mãos humanas. Lá no início, quando foi construído o primeiro templo, lá por Salomão. E agora, por último, os nossos irmãos estão falando, espalhados nos 4 cantos da terra, estão falando também a mesma coisa, que o nosso Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem segue os templos feitos por mãos humanas vão acabar se perdendo a salvação por causa de seguir pastores, padres, rabis, bispos, que são os conhecidos mercenários da fé. Então, sai dela, desses templos religiosos, dessa Babilônia, e se descontamine, né, desse sistema. Aprenda tudo do zero como uma criança. Seja livre. Vocês não precisam sustentar as obras dos líderes religiosos. Peça perdão ao Pai por ter sustentado esse sistema esse tempo todo, porque você não sabia. Quem está lá dentro, muitos não sabem, estão sendo enganados. São ovelhas pensando que são porcos, que precisam sair, né? Sair, se lavar, que vão ser aquelas ovelhas limpas, embranquecidas. Então, meus irmãos,
A passagem que eu deixei aqui, o comentário que eu deixei, a luz resplandece. Olá, pessoal. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Se você frequenta algum templo de pedra, saiba que está em desobediência e ainda sustenta as obras dos falsos profetas e falsos líderes. O rei Salomão edificou templos de pedra para o Senhor das trevas. O Altíssimo é a luz inacessível. Despertem e não sejam enganados. Abandonem as religiões para não serem cúmplices em seus pecados e não serem participantes em seus flagelos, conforme está escrito em Apocalipse 18:4. Se vocês analisarem Apocalipse 18:4, nosso Pai, nosso Messias, eles estão chamando para fora, falando: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados da Babilônia, das religiões, se acumularam até o céu, e o Pai se lembrou das iniquidades que ela praticou. Então, infelizmente, as pessoas que estão lá dentro, que estiverem lá dentro, estão sendo cúmplices dos pecados dela, da morte, de todo o sangue derramado sobre a terra, cúmplices do derramamento do sangue dos profetas, do Messias e dos apóstolos. Porque as religiões, elas se tornam cúmplices do derramamento do sangue dos santos que o nosso Pai enviou aqui para nascer em carne e sangue e anunciar as boas novas. Quem entregou o Messias à morte foi o próprio sistema religioso. Quem perseguiu os apóstolos foi o próprio sistema religioso. E quem matou também foi o próprio sistema religioso. E as religiões, se você analisarem, mataram muita gente. Ao longo de toda a história, eles mataram muita gente. E se é da católica, vocês se tornam cúmplice de todo o sangue derramado que o catolicismo fez, da Babilônia. Da evangélica, maçônica gospel, eles seguem os falsos profetas dos judeus, que são assassinos, mercenários, vocês se tornam cúmplices das obras deles. Então, meus irmãos, a mensagem é essa: sair dos apriscos, do curral das ovelhas, sair fora dos templos religiosos e das religiões. Tem uma passagem que quero ler com os irmãos em uma próxima oportunidade. Está em Mateus 6. Eu vou deixar essa mensagem para o próximo vídeo. Então, fiquem na paz aí do bom pastor, Messias Emanuel. Até o próximo vídeo, irmãos.